Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 34 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque. Hoje é quarta-feira, dia 31 de março de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, em modo home office, respeitando o lockdown na Baixada Santista esta semana, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Rey. Você nos acompanha pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes jornais da Baixada Santista, quanto pelo de diversos temas no programa de hoje, mas principalmente a preocupação que existe, né, com o mando de campo do Santos na Libertadores da ontem à noite, definição de que a partida de volta seria no estádio de Mané Garrincha em Brasília, mas logo as autoridades locais disseram que a partir de amanhã o esporte vai ser proibido na capital federal. Só não sei se é quando, só não sei se de alguma forma vai a marcação desta partida, também do jogo do Palmeiras Sul-Americana com a equipe do Defensa e Justiça. Enfim, são os problemas que os times brasileiros enfrentam neste momento em que a questão sanitária tranquila para as regiões. Então, o Santos isso segue lá na cidade de Bahia. Deixa eu apresentar quem vai começar o programa comigo nesta quarta-feira. Daqui a pouco o Ted Sartori estará conosco também. Está por aqui o doutor Rafael Cobra, nosso advogado especialista em direito esportivo, que está de olho no que está acontecendo em relação aos bastidores, né? Federação Paulista faz reunião, cria bolha, a USP vem dizendo que o futebol paulista é o que mais tem casos de contaminação entre os esportes e todo mundo, até a federação vai lá e diz que não é bem assim, enfim. São os problemas que estão se acumulando, e enquanto isso a Federação Paulista tenta convencer, principalmente o Ministério Público, de que é possível realizar o campeonato paulista, pelo menos alguns jogos pontuais. Então, vou deixar aqui o tema livre para o doutor Rafael Cobra no seu primeiro destaque. Tudo bem, doutor? Um abraço. Olá, Alex. Grande abraço a você. Abraço Felipe Rey aí na técnica. Daqui a pouco estaremos aqui junto com o Ted Sartori também. Um bom dia aí, ou boa tarde, bom dia ainda, né, para a nossa grande audiência do Esporte em Destaque. E, Alex, para iniciar, depois a gente tem aí essas situações envolvendo a Federação Paulista e possibilidade de a tentativa da Federação Paulista de convencer o Ministério Público a concordar com a continuidade da atividade esportiva no nosso estado de São Paulo, embora o Procurador-Geral do Ministério Público Estadual já tenha dado uma entrevista no dia de ontem, não deixando muitas esperanças nesse sentido. Mas, como destaque inicial, Alex, eu venho trazer uma informação que, evidentemente, ainda carece de confirmações e, principalmente, de ver como isso constará no futuro regulamento, alteração do regulamento de status e transferência de jogadores da FIFA. Mas, na última reunião realizada pelo presidente da CBF, Rogério Caboclo, com os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, muito no sentido de falar sobre continuidade de competições, questões envolvendo a parte comercial do esporte do nosso território, mas ele trouxe já um alerta, uma indicação, pontuando que ele, Rogério Caboclo, tem buscado enfrentar esta situação junto à FIFA, mas ele já trouxe como informação a grande probabilidade que a FIFA, nessa próxima alteração do seu regulamento de status e transferência de jogadores, passe a autorizar a transferência internacional de atletas, não mais somente a partir dos 18 anos, como consta atualmente, mas a partir dos 16 anos de idade. A extrema preocupação do mercado sul-americano com esse tipo de alteração, e se ela de fato vier a acontecer, será trágica para o fortalecimento do futebol na nossa região, e como já dito em programas anteriores, é mais uma medida que será, se for efetivamente adotada pela FIFA, adotada no sentido de beneficiar
o mercado europeu em detrimento dos outros mercados do futebol mundial. É uma grande preocupação, esperamos que a FIFA não leve adiante essa alteração, mas é uma informação que foi trazida pelo presidente da CBF na semana passada e que traz grande preocupação para o nosso mercado. Pois é, como a gente disse no programa da semana passada, né, favorece demais os times da Europa e prejudica demais os times da América do Sul, do Brasil principalmente. Vamos fazer o que tem, a gente tem que falar também dessa questão dos protocolos do combate à Covid-19 no Santos Futebol Clube, porque o Pedro testou positivo, né, também não está em Atibaia fazendo os treinos, está fora da estreia da partida na Libertadores. Então, é uma questão de protocolos, né? E os jogadores precisam seguir os protocolos mesmo quando não estão no clube. É difícil, né? Porque a gente vê gerais não tendo o cuidado necessário. Por isso, e a gente já tinha falado aqui anteriormente, até o presidente Andrés deu essa informação no Esporte por Esporte, quando ele falou com a gente há mais ou menos 20 dias, um mês atrás, que o Santos estaria trazendo o infectologista para atuar como uma espécie de consultor, e trouxeram logo o cara que é um dos grandes nomes aqui da Baixada Santista e é torcedor do Santos, o Dr. Evaldo Stanislau, né? Com ele não tem tratamento alternativo, não tem tangue, que suco, chá de ervas, não tem nada disso, que é aquele que é sério e que as pessoas, que os médicos estão determinando aí no Brasil e mundo afora, né? E tem a questão também de evitar que a pessoa se contamine. Por isso, o Dr. Evaldo Stanislau e a Santos TV divulgou um material que a gente vai reproduzir agora. Felipe, pode passar o vídeo aí. Essa é uma preocupação da diretoria do Santos e do departamento médico, porque são profissionais, são pessoas, e nós temos que fazer de tudo para protegê-los. Então, nós estamos educando, ensinando todas as medidas de proteção dentro do ambiente profissional e fora, nos seus ambientes sociais e domiciliares. Então, de fato, é uma medida que eu vejo com muito bons olhos e absolutamente necessária. Bom, e vale destacar que você foi contratado pelo Santos, né, especialmente para ficar acompanhando todo esse procedimento, ajudar o departamento médico do clube também, principalmente contra a Covid, né? Fala pra gente sobre isso. Pois foi um convite que me foi feito pela diretoria do Santos para somar um trabalho já muito bom que o departamento médico do Santos vem realizando, o Dr. Fábio e sua equipe. Então, eu vou apenas complementar, ajudar, ser mais um que estarei olhando especificamente para essa questão da Covid. Mas insisto, num trabalho que o Santos vem fazendo com muito esmero, com muita dedicação, mas acho que é importante ter esse olhar especializado e nesse sentido eu espero dar uma contribuição ao time que já está aí trabalhando nessa área. Mas nós encaminhamos aos jogadores uma cartilha, né, sobre os cuidados contra a Covid-19. Fala um pouquinho sobre essa cartilha, quais os detalhes que tem ali para os jogadores seguirem também a risca. O assunto Covid-19, ele está literalmente na boca do povo, na mídia, em todo o tempo, né? É o assunto mais importante desse momento. É difícil, às vezes, a gente traduzir conceitos científicos muito complicados para que todos possam compreender. Então, o que a gente buscou nessa cartilha? Numa linguagem muito simples, objetiva, repetindo as situações do dia a dia do atleta, mostrando para eles como eles devem se portar para evitar a infecção, como eles devem se portar se tiverem algum sintoma, como interpretar os exames e sempre se reportando ao departamento médico na questão de tratamento e dúvidas. Então, é uma cartilha extremamente completa no sentido que nós buscamos colocar todas as situações cotidianas deles, mas ao mesmo tempo muito pedagógica, muito simples para que todos, tanto os atletas quanto os familiares e as pessoas que estão vinculadas ao Santos não tenham nenhuma dificuldade em entender, sobretudo, como se proteger da infecção pelo SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19. Muito importante que el infectologista
fale con todos los jugadores, comisión técnica, muy importante para hacer todas las medidas de prevención que ustedes tienen que tomar para evitar contraer el virus. El uso de tapabocas, lavarse las manos permanentemente, utilizar el alcohol gel y tomar todas las medidas de prevención posibles. Agora tivemos uma palestra muito importante aí com o Dr. Evaldo. Ele veio falar da importância para a gente se prevenir, para a gente não levar essa doença para frente, porque a gente sabe o quanto essa doença é traiçoeira, essa doença tá matando muita gente. Então ele veio aqui, deu umas orientações para a gente poder manter o distanciamento, usar corretamente o uso da máscara, passar sempre o álcool gel nas mãos. Então, claro que a população já está bem ciente, mas a gente não custa nada lembrar que a máscara tem que ser bem colada ao rosto, e isso ele veio nos passar. Então, a gente está tranquilo em relação a isso, estamos aí obedecendo todos os protocolos, né, e fazendo os testes diariamente para que a gente não venha a ser surpreendido com essa doença. Me chamou muita atenção que eu dou aula há muito tempo já, e o elenco do Santos é composto de bons alunos. Todos prestaram muita atenção, todos participaram, e realmente o Pará e o Marinho interagiram bastante. Foi muito importante isso, porque são dois atletas emblemáticos para o futebol brasileiro e para o Santos. E eu acho interessantíssimo, porque os mais jovens se espelham nesses exemplos, né? E quando eles percebem o interesse dessas lideranças, isso fica mais fácil, torna mais fácil a comunicação. Da minha parte, eu fiquei muito feliz, acho que o time todo prestou bastante atenção, e eu espero, sobretudo, que a gente não tenha nenhum trabalho, que realmente a mensagem tenha sido dada, que todos se protejam e que daqui para frente a gente só fale de futebol e de títulos. A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. Muito bem, estamos de volta com o Esporte em Destaque, aqui brigando contra a internet, 11h49, espero que eu esteja sendo ouvido e visto, e já está na área vestido de torcedor do Cruzeiro, Ted Sartori.
para o seu primeiro destaque depois do nosso break aí na matéria da Santos TV. Tudo bem, Ted? Bom dia, um abraço. Bom dia, Alex. Um abraço a você, ao Dr. Rafael Cobra, a todos que nos acompanham aqui no Esporte em Destaque da Coquinhos TV. Meu destaque, eu acompanho os primeiros minutos do programa, não sei se vocês já falaram sobre isso, mas é a respeito desse novo imbróglio, digamos assim, a respeito do jogo da Libertadores, né, do Santos, jogo de volta da Libertadores. O Santos joga com o São Lourenço dia 6, na Argentina, e dia 13 é o jogo de volta, que seria na Vila Belmiro normalmente, mas com as condições de lockdown que a Baixada Santista vive. E o Santos estudava em várias sedes aí, havia um estudo de várias sedes, e a princípio tinha se marcado com Mané Garrincha. Em Brasília, no entanto, a Justiça Federal determinou que o Distrito Federal cumpra o lockdown a partir de 1º de abril, o jogo é dia 13. Então já inviabilizaria essa realização. Né? Um outro concorrente, antes de se definir o Mané Garrincha, seria a Arena Pantanal, também foi falado, a Ressacada em Santa Catarina também foi falado, a Arena Pantanal no Mato Grosso, mas há uma possibilidade, volta-se essa possibilidade, inclusive, de que o Santos possa jogar no Paraguai, né? Porque a Conmebol, para os Jogos Libertadores, oferece aos países que não tem como sediar jogos o Paraguai. Né? No caso, o Paraguai é a sede da Conmebol, Defensores del Chaco, né? A solução seria a oferta da Conmebol. Vamos aguardar onde será esse jogo, né, Alex? Pois é, Ted, já voltei, hein? Que foi, hein? Vamos ver, vai trocando Wi-Fi, dados Wi-Fi, e nós vamos tocando a bola aqui. Não vi nada que você falou, Ted. Estava aqui só mexendo nas coisas para tentar voltar com o programa. Mas, enfim, aliás, deixa eu só dizer um negócio. Comecei a ler hoje, finalmente, seu livro, viu? Comecei a ler hoje, o primeiro capítulo lido. Você sabe que a gente fica com aquela coisa... Quando o Santos perde um jogo assim desses que são tenebrosos, eu nunca mais assisto. Você sabe que eu não lembrava dos 2 pênaltis, né, da semifinal de 2001. Não lembrava que o Dodô e o Marcelinho tinham perdido o pênalti. Eu apago, eu deleto da memória esse tipo de informação, Ted Sartori. Você que trouxe novamente a minha memória. Eu nunca mais vi Santos e Barcelona. Eu nunca mais vou ver aquele Santos e Palmeiras. Esses jogos eu não vejo mais, viu, Ted? Se não é o seu livro, eu nem lembrava que o Dodô tinha perdido o pênalti aquele dia. Para você ver, né? Despertando as memórias, ativando certas memórias que a gente não quer ter. Né? Mas não tem jeito, faz parte da história, né? O contexto do livro faz parte da história. Muito bem, estamos lá acompanhando ali o primeiro capítulo deste. Doutor Rafael Cobra, vamos falar dessa situação que o Santos está enfrentando de indefinição quanto a onde vai jogar a partida de volta. Semana que vem o jogo é na Argentina, né? Mas ontem veio a notícia de que a partida seria em Brasília. Sã consciência hoje no Brasil não tem uma capital, tem um grande... que apresente boas condições para receber o futebol. A gente está falando aqui sobre questão de segurança, policiamento, enfim. Juridicamente, o Santos pode fazer o quê? Ele poderia pedir o adiamento da partida. Eu acho difícil que isso aconteça. Vai acabar tendo que aceitar, talvez, jogar num campo neutro? Ou será que até lá a CBF, junto com a Conmebol, conseguem entrar em acordo com o pessoal de Brasília para acontecer lá? Fico imaginando também que isso seja um complicador para quem lida com a logística, né? Não sabe se vai viajar para um lugar, para o outro, quantos dias tem que ir, faz quantos treinos antes, né? É um negócio bem confuso, né, doutor Rafael? Com certeza, né, Alex? E é difícil, de fato, a gente imaginar alguma região aqui do nosso país em que a situação esteja controlada ou, no mínimo, com os números reduzindo drasticamente nas próximas 2 semanas. Existe, sim, uma grande possibilidade de que o Santos, se não tiver condições de direcionar o jogo para algum outro estado aqui do território nacional, ele terá, sim, que se submeter a essa condição de jogar num país neutro, que seria, diante das indicações da Conmebol, seria em Santiago, seria no Paraguai o jogo, né? A indicação seria nesse sentido, e a gente tem visto isso acontecer
claro, mal comparando as situações, mas tem lá as suas similaridades, nos jogos envolvendo a fase de mata-mata da Champions League, né? Ainda que muitos países da Europa estejam em condições infinitamente melhores do que a nossa, mas ainda existem países em que não se permite atividade esportiva nesse sentido, e a gente tem visto alguns duelos ali na fase de mata-mata da Champions League sendo disputados em países neutros, né? É uma situação, é uma excepcionalidade que nós vivemos, é difícil pensar em adiamento de partida num calendário que já vem apertado desde o ano passado. Então, esperemos que a situação melhore, não para que o Santos possa jogar, mas sim para que possamos viver numa condição melhor, né? Mas o aspecto esportivo segue a sociedade, então o Santos dependerá de uma melhora nos números de ocupação de leitos, de contaminações em alguma região do nosso território para poder mandar essa partida, o que acaba sendo um contrassenso ao passo que os jogos da Copa do Brasil estão sendo mantidos, ainda que sendo disputado em locais não onde os clubes mandantes têm a sua sede, mas a CBF tem adotado uma mentalidade diferente do que outras entidades de administração do desporto. Então, de fato, a gente vai ter que aguardar e não tem muito como o Santos exigir condições se as autoridades sanitárias não liberarem as localidades. Ted, o Santos já jogou nesse estádio em Brasília, né, naquela despedida do Neymar, mas eu não estou me lembrando assim. Claro que teve aquele jogo do Peñarol, né, aquela decisão da Libertadores que aconteceu em campo neutro, né, foi no Uruguai, não é isso, Ted? Você pode me reforçar a memória aí? Mas eu não me lembro do... O terceiro jogo foi na Argentina. Sim, na Argentina. Foi no Monumental de Nunes, né? Isso, enfim, mas eu não me lembro assim na história recente do Santos ter que decidir uma classificação em campo neutro, a não ser que fosse algo determinado previamente, né? Não é nem classificação. O Santos teve que jogar em 2004 num monte de campo neutro, porque a CBF era assim, caiu uma pena na Vila Belmiro, eles interditavam o estádio. O passarinho fazia uma caca em cima da trave, interditava a Vila Belmiro. Aí o Santos foi jogar em Mojimirim, foi jogar num monte de lugar. Eu não sei se você lembra, Ted, ainda mais torneio internacional, acontecer de jogar em campo neutro, mas isso eu estou conjecturando. Não sei se você, além de trazer essa informação, né, o que você pensa sobre essa indefinição deste mando de campo, Ted? Sobre o mando, o Santos definiu uma vaga dessa forma no campo neutro, realmente eu não tenho lembrança assim, de imediato sobre isso. Eu me lembro aí por outros fatores, eu me lembro de uma Supercopa, a Supercopa da Libertadores, que o Flamengo, por exemplo, jogou uma semifinal da Supercopa. Na verdade, não era o segundo jogo, era o primeiro jogo, contra o Nacional do Uruguai. Não jogou no Maracanã, jogou no Pacaembu, porque o Maracanã estava sendo usado para um show, acho que era da Madonna, se não me engano, ou do Michael Jackson, um dos dois. Os dois vieram ao Brasil mais ou menos no mesmo período. E jogou lá. Como o Corinthians uma vez, agora não me recordo o motivo, mas o Corinthians jogou 2 vezes no Maracanã, uma vez contra o Internacional e outra vez contra o Atlético Mineiro, no Campeonato Brasileiro 99. Mas eram jogos de meio de campeonato, mas confesso que não me lembro agora a razão de o Corinthians ter jogado lá, no Maracanã. Qual era a outra pergunta, Alex? Perdão, eu respondi uma e acabei esquecendo da outra. Muito bem, olha, até o Rafael Moroni, não estou conseguindo nem ler as mensagens do pessoal aqui, né? Mas ele disse, olha, hoje a internet está com problema para todo mundo. Estava vendo aqui com o doutor Rafael Cobra, o que eu faço da minha vida. Cada vez que eu tenho que fazer o programa em casa é esse negócio, né? É difícil. E olha que é internet pra caramba aqui, né? Mas troca pro dado, troca pro Wi-Fi. Estou me sentindo o Ricardo Agostinho, daquela vez em que ele tentou dar entrevista pra gente na hora do almoço. Que na hora do almoço é o pior horário, né? Nesse horário,
Ó, até o sino vai tocar aqui do lado da igreja aqui. É o horário pior possível para você falar na internet. Mas semana que vem, eu estou de volta aí no estúdio da Boc News TV, porque a gente, não sei se o lockdown vai continuar em Santos na semana que vem, mas a gente vai seguir ao estúdio. Só essa semana que demos uma colaborada também com a rádio, dando uma parada com os programas gravados, colaboramos para não circular nestes dias aí do lockdown. Ô, Felipe Rey, vamos fazer o seguinte, antes de dar andamento aqui na nossa programação normal, enquanto o sino toca aqui do lado, vamos para o nosso próximo intervalo, e aí na sequência a gente fala um pouco mais sobre a preparação do Santos, essas indefinições no mundo da bola, né? O que pode acontecer? O pessoal está perguntando aí, doutor Rafael, o senhor que tem informações de bastidores, como é que está o Derek, o Caio Jorge, esses moleques vão renovar ou não vão, né? Daqui a pouco a gente traz essas informações depois do intervalo. Voltamos em 1 minuto e 42 segundos. Até já. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326 0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Muito bem, 12:01, de volta com o Esporte em Destaque desta quarta-feira. Ô Ted, amanhã é 1º de abril, né? Tem alguma mentira boa para contar amanhã, não? Mentira boa? Soteldo chegou. Diz que a mentira tem curta, né? Que é isso. Você sabe que eu me lembro de um dia em que o Silvio Luiz, ele apresentava o Record nos Esportes. Você vai, não sei se você vai lembrar disso, Ted. O Silvio Luiz apresentava o Record nos Esportes. Ele, no 1º de abril, ele falou que o Santos estava contratando o Platini, né? E ele, no dia seguinte, pediu desculpa dele, que acho que era torcedor do Santos, ou sei lá, e acreditou no que o pai falou no ar e disse que ficou bravo com ele. Você sabe a bola no ouvido, quebrou, ficou... Você sabe que aconteceu uma coisa semelhante, acho que foi na Record mesmo também. Eu não sei quem foi que deu a notícia, não sei se foi o Flávio Prado, se foi o Silvio Luiz mesmo. Isso é contado até num livro. Eu não sei se é aquele dicionário santista do José Alberto Toledo, de A a Z. Em 85, eles deram uma notícia dessa que o Santos estava contratando o Zico, se eu não me engano. E era no 1º de abril também. Uma situação dessa. Eu mesmo conto no livro sobre a Vila Belmiro, que eu escrevi com o Alber Risato, o Paulo Alberto me contou essa história, que ele tinha combinado com o Paulo Ferreira, que o Santos estava trazendo, quem que era o jogador? Acho que era o Careca. Isso em 93. Né? O Careca ele acabou vindo para o Santos 4 anos depois, em 97. E ele combinou com o Paulo Ferreira, Paulo, a gente vai gravar um negócio aqui e tal, e você fala que o Santos está perto de trazer o cara que está trazendo, está acertando e tal. Beleza, isso foi numa sala da Vila Belmiro. Só que de butuca ligada estava o Pinheiro Neto. E ouviu aquilo, só que não sabia que era mentira. Ele entrou na Rádio Bandeirantes ao vivo para falar a notícia. E isso deu um rolo danado, porque o Pinheiro Neto quase foi demitido por causa disso. E aí, tanto é que o senhor Paulo Ferreira, então a diretoria do Santos teve que ir até a Rádio Bandeirantes para falar, olha, não foi uma brincadeira, foi uma coisa combinada. Na hora o Paulo, inclusive,
falou, Pinheiro, mas como é que você faz isso e tal? Era combinado aqui, então você podia ter esperado um pouquinho terminar aqui para perguntar, né? Mas já ouviu, já colocou na notícia, no ar, e o Pinheiro quase foi mandado embora da Rádio Bandeirantes. O Paulo Roberto conta isso no livro Histórias da Vila Belmiro. Foi por ocasião de uma brincadeira do 1º de abril. Se eu fosse fazer uma brincadeira dessa, doutor Rafael Cobra, eu contaria assim, dono do Paris Saint-Germain acorda com vontade de ajudar o Santos e doa R$1 bilhão para o time da Vila Belmiro e o empréstimo de 1 ano do Neymar. Alguma coisa assim, entendeu? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque isso foi uma fake news, essa história que o Ted está contando, uma fake news inocente, né? Que foi aquela ansiedade da notícia. Hoje em dia tem um monte de gente que vive na base do fake news, né? Alguém especula alguma coisa, pronto, aí já tem a thumbnail sensacionalista, clickbait, né? É uma criatividade dos caras para fazer isso na internet que eu vou te contar, viu? Haja caça clique, né? Como é que é? Um craque mais 2, não sei o que os caras adoram postar. E como eu não faço essas coisas, doutor Rafael, eu fico aqui humildemente com a minha audiência. Aí tu vai ver esses caras que fazem esse tipo de sensacionalismo, tem lá não sei quantos milhões de inscritos, não sei quantas milhões de visualizações. Claro que não é todo mundo que faz assim, mas tem uns que são mestres em caçar clique, viu? E a gente que trabalha a sério fica aqui, né? A gente fala aqui pro nosso público, firme e forte, mas é aquela velha história, se você posta uma notícia no Facebook séria, ou sobre um estudo, por exemplo, alguma coisa séria, ou alguma coisa falando, sei lá, uma reflexão, né? Você tem lá quase nenhuma repercussão. Mas vai botar uma bobagem lá para você ver como é que a coisa repercute. É impressionante, né? Mas essa era uma boa, hein, doutor Rafael, já que o Santos está... Aliás, o torcedor que vira e mexe manda mensagem, o Rueda tem que dar um jeito nisso aí, pagar essas dívidas aí logo, porque o Santos tem que contratar. Fala assim, caramba, o cara acho que ele bateu a cabeça, né? Tomou alguma coisa com validade vencida. Os caras querem que a diretoria do Santos resolva 700 milhões assim do dia para a noite. Vai tirar da onde 700 milhões do dia para a noite, se não for renegociando e pagando a longo prazo, né? Tem torcedor que eu juro por Deus, eu não consigo entender qual foi a parte que o cara não compreendeu que a situação do Santos é difícil e que não vai ser resolvida com passe de mágica. Passe de mágica seria só se viesse um mega milionário, que aí já no caso é um bilionário, né, doutor Rafael, e despejasse um caminhão de dinheiro. Então, sei lá, a gente, torcedor, ter paciência, né? Mas aí os caras embarcam nessas histórias, né? Ficam fazendo cobrança desmedida, né, doutor? Eu concordo com você, Alex. Eu acho que, claro, que o torcedor sempre quer ver o time com grandes astros, grandes contratações, mas eu acho que o torcedor santista tem que ter a noção, a realidade da fase atual, e que é muito mais importante que essa atual diretoria consiga, de fato, profissionalizar o clube em termos de gestão, colocar o clube de forma sustentável, porque aí sim ele terá um crescimento ano após ano de forma sólida, de forma consistente, né? E ao invés de vir somente um grande mecenas, despejar um caminhão de dinheiro, e depois de algum tempo, a gente já viu alguns casos aqui no futebol brasileiro, em que o clube momentaneamente tem sucesso, mas depois o acúmulo de dívidas torna a situação muito mais perigosa, muito mais insustentável do que se o clube andar com os pés no chão. E digamos, o Santos hoje, ele já tem um time bem competitivo, né, para o padrão do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. Ele tem um time que não faz feio frente a nenhum dos adversários, e mais do que isso, com a impossibilidade de contratações, quer dizer, no ano passado a impossibilidade de se contratar o Elias, que era um pedido do anterior treinador, possibilitou o surgimento, o amadurecimento de um atleta como o Sandri, né? O Santos hoje, além de um time competitivo, ele tem um time, por necessidade, bastante jovem. E esses atletas jovens, ganhando rodagem, ganhando experiência, certamente trarão um retorno técnico que o time espera, que o time precisa, e mais do que isso, se bem geridos os seus contratos, né, isso é um outro aspecto, gerarão receita no médio, curto prazo para o Santos Futebol Clube. Então eu acho que o caminho
pé no chão, tornar profissional a administração do clube, e o Santos terá um crescimento muito mais sólido, muito mais sustentável e um crescimento contínuo, que é o mais importante, né? Muito bem. Ô, Ted, eu vou pedir uma gentileza para você, se você puder dar uma olhada no chat aí para mim, porque eu estou aqui enroladaço, não estou conseguindo olhar nada. Eu vi uma hora, depois não consegui ver mais. Eu estou com medo de me mexer muito e a coisa ficar pior, a emenda que o soneto, como diria o filósofo do passado. Enquanto o Ted abre as mensagens ali, doutor Rafael, já que o senhor falou dos meninos, diga. Conclui a sua pergunta, que depois eu vou falar. Tem uma mensagem no chat aqui que eu estou lendo, muito engraçada, muito interessante. Então, já que o senhor falou dos meninos da Vila e de dinheiro, né? E o povo está perguntando aí do Caio Jorge e do Derek também, né? O senhor ouviu alguma coisa nas últimas... Eu sempre pergunto isso, né? Nos bastidores, ouviu alguma coisa? Eu acho que na porta do Caio Jorge já estacionaram o caminhão de dinheiro, doutor. Estou desconfiado só, não sei não, viu? Bom, antes da resposta, Alex, um sempre bem-humorado torcedor santista coloca aqui, o Fábio Lima, ele falou: o Santos poderia fazer o jogo de volta, o jogo com o São Lourenço na Venezuela, e aí aproveita e já traz o Soteldo de volta. É verdade. O problema é o time não conseguir voltar, né? O problema é ficar todo mundo lá depois, né? Em relação a aí fica todo mundo lá. Mudamos o plano, a emenda sai pior do que o soneto, né? Bom, diante da pergunta do outro espectador, uma informação que se torna ainda preocupante, você falou bem, em relação ao Caio Jorge, é um menino que tem muito potencial, já titular do Santos Futebol Clube há mais de uma temporada, é um atleta com passagens exitosas em seleção brasileira de base. Claro que ele é muito bem visto no mercado internacional, um atleta que tem contrato com o Santos até o final dessa temporada, então é bem complicada a negociação nesse sentido, né? Acaba por questões que nós já até debatemos no programa passado, por previsões de regulamento da FIFA, o clube acaba, infelizmente, ficando fragilizado numa condição dessa. É uma situação arriscada. Se você antecipa uma renovação de um atleta antes dele demonstrar efetivamente qualidade, de repente você também acaba trazendo um ônus muito grande ao clube por grande período de tempo sem um retorno técnico. São algumas situações que o mercado do futebol hoje nos impõe. Mas em relação ao outro atleta questionado, o Derek, vai uma informação precisa e preocupante ao mesmo tempo, embora o Derek seja um atleta, mesmo que com bastante potencial, com passagem em seleção de base, ainda não teve no time profissional do Santos uma presença mais constante, mas o Derek é um atleta que tem o seu contrato de trabalho com o Santos terminando no dia 30 de setembro de 2021. Portanto, desde o dia de hoje, 31 de março de 2021, o Derek é um atleta que já pode assinar um pré-contrato com outra agremiação, cumprir o restante do seu contrato e depois sair sem que o Santos receba uma indenização satisfatória pelo período de investimento no atleta. Mas, só exemplificando isso, é uma regra, né, do mercado do futebol, dos regulamentos desportivos, que quando o atleta está nos últimos 6 meses de vigência do seu contrato de trabalho, ele já pode ficar autorizado a assinar um pré-contrato com outra agremiação. Portanto, desde hoje, o Derek está nesse período de 6 meses para o término do seu contrato de trabalho com o Santos, o que torna essa situação bastante preocupante também, né? O Alex. É por isso que eu tenho dito sempre, viu, doutor? Oi, Ted, fala. Não, pode concluir, eu ia ler algumas mensagens aqui, não pode concluir. Tá? Até vou pedir para o Ted ler essas mensagens, mas só para não perder o fio da meada, é o seguinte, por isso que eu acho que o Santos tem que trabalhar seriamente. É claro que o Andrés Rueda herdou um monte de contrato mal feito e mal resolvido, perdão, da gestão passada. Mas acho que daqui para frente
a gente não pode começar a dar selo de menino da Vila para qualquer um, desculpa. Né? Porque o cara leva o selo de menino da Vila e isso abre porta para ele, em tudo quanto é clube. Eles precisam aprender a valorizar isso. Dá a eles este selo e eles seguem a vida deles. Porque senão, daqui a pouco o Caio Jorge vai embora, aí a gente vai falar assim, não sei o quê, o pessoal já não era tudo isso mesmo, era ruim, não sei o quê. É uma coisa que aconteceu com o Yuri Alberto. Né? E aí o Yuri Alberto foi bem no Internacional. O Santos, né, deixou o jogador embora de qualquer jeito e vai acontecer com o Caio Jorge. Pode acontecer com o Derek também. Então, o que eu acho que a gente tem que trabalhar daqui para frente é o seguinte, a diretoria do Santos precisa monitorar quem é o empresário com quem ela quer trabalhar. Fulano de tal tem jogador A, B, C, D no clube. Deu problema com o primeiro, com o segundo, sabe? Vamos ficar de olho. Se tem empresário que faz esse tipo de coisa com a diretoria agora, sabendo que a atual diretoria não tem culpa do que foi feito pela diretoria anterior, o moleque veio para o Santos com 10, 12 anos, 13, né? Às vezes passava fome, às vezes tinha um monte de problema. O clube vai lá, o constrói como profissional e atleta, e na primeira oportunidade ele dá um pontapé no clube. Né? É isso que eu falo sempre. Então já monitorar esse tipo de empresário, né, que tem esse tipo de postura. Afasta, não faz mais negócio com esses caras. E a mesma coisa jogador. É uma pena ter que dizer isso, mas daqui a pouco a gente não vai poder colocar para jogar os caras com menos de 18 anos. Porque você cresce o cara com 16, 17, e quando ele tem que fazer aquele contrato correto aos 18, ele já, não sei, não faz o de 5, né? Fica enrolando para depois ir embora de graça. Então tem que monitorar empresário, saber com quem pode contar no futuro, e jogador a mesma coisa. É claro que o momento do Santos hoje ele é complicado, mas num futuro a médio prazo aí, começar a tirar, não dá para subir com 16, 17. Que aí o cara se cria e com 18 ele quer pedir uma fortuna. Né? Então, acho que tem que subir com 18 mesmo. Isso se não acontecer esse negócio aí que o doutor Rafael falou no começo, dessa palhaçada da FIFA aí, e deixar levar menor de idade para fora do Brasil para poder ser profissionalizado em outros clubes. Aí eles fazem aquelas coisas, né? Leva o pai para trabalhar lá numa fábrica de não sei o quê, aí o moleque vai para a escola. Também tem isso, né? Não dá para segurar muito, mas de qualquer forma é preciso que se mude a relação, porque infelizmente o que eu vejo, o torcedor despende tanto carinho para o jogador e ele, via de regra, né? Salvo raríssimas exceções, o caminhão da ingratidão, já que a gente falou tanto em caminhão hoje aqui, ele é gigantesco. Os caras não têm o menor sentimento pelo clube. Né? Sabendo que o clube vive uma situação difícil, sabendo que a venda dele pode ajudar o clube, o moleque tem 18, 19 anos, ele tem a vida inteira pela frente, mas o cara só pensa nos 5, 10 milhões que ele vai ganhar de cara numa transação internacional. Ou seja, a gente precisa começar a trabalhar assim, a caráter desse pessoal, né? E muitas vezes a área não está preocupado, não. E eu acho que a gente tem que valorizar quem tem bons sentimentos, que tem bom caráter, para continuar num clube como o Santos, né? Fala aí, Ted, as mensagens, por favor. Tem algumas aqui, o Sidney F. fala o seguinte, mas se a Copa do Nordeste está em pleno andamento, por que o Santos não tenta mandar esse jogo de volta da Libertadores para em algum estado daquela região? Não seria possível? Esse é o questionamento que o Sidney F. faz. Tem outro aqui, a Carmen Luiz, fala assim, Soteldo tinha que ter voltado com um grupo em avião fretado. Não entendi até agora o porquê da dispensa dele. Estamos em época de pandemia, o atleta foi visitar parentes. O Silas Andrade, bom dia, bom programa para vocês. Quem mais? O Rafael Moroni, saudades demais do Piero Neto, faz falta demais, foi o que falava do Piero Neto agora há pouco. O Kevin Marques, bom dia a todos. O CBF também dando bom dia a todos. O Jorge Santi, Alex, pela sua honestidade, estou sempre com você. Sempre estou com você. Abraço, Jorge de Ribeirão Preto. E o Edson Moraes, Alex, o mais duro é você escutar a pessoa dizer que deixou de ser sócia do Santos para ser sócia do Real Madrid porque dá presentes. Essas são as mensagens que chegam aqui no chat do YouTube, Alex. Tá dando uma cutucada na nossa companheira Natália Ferrão, né? Mas olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu não vou dizer que... Eu falei, no dia eu estava com a Natália no ar, e eu não concordei com ela no ar, mas eu respeito. Sabe por quê? Porque eu já vi no futebol, por causa de 95, tem um músico aqui em Santos, o Bruno de la Rosa, que é um baita músico, excelente cantor, instrumentista, e ele estava no Radar Esportivo com a gente na TV Com, o Paulo Alberto apresentando, e aí o Paulo perguntou para ele assim, você torce pro Santos, gosta de futebol? Eu falei assim, olha, eu gostava, torci e tal.
mas em 95 eu acho que ele tinha 7, 8 anos e tal. E aquilo que aconteceu no Pacaembu bateu nele de uma forma que ele, tipo, torço pro Santos e tal, mas ele parou de acompanhar futebol, né? Então, as pessoas, elas reagem cada uma de uma forma às adversidades que o futebol traz, ou dentro do campo, ou pelo fato da pessoa se sentir usurpada, como foi aquele ano de 95, né? O torcedor do Santos que viveu aquilo como eu vivi dentro do estádio, a sensação é que aquilo foi tirado do Santos, né? Foi tirado, a sensação não, aquilo foi tirado do Santos, era um título do Santos, a gente começou falando aí de 2001, quando o Santos perdeu no campo, né? Mas em 95 essa sensação é muito forte para quem viveu aquilo, e eu imagino também para quem coloca dinheiro no clube toda hora, e você percebe que empresários dos mais variados têm acesso ao clube, o clube pede dinheiro emprestado para empresário, o Santos vende jogadores entre tuna, e o Santos está sempre com um problema, né? Essa é a missão do André Zueda, acabar com o ciclo vicioso. Então, para muita gente, até o inconsciente, o psicológico da pessoa fala assim, pô, eu sei lá quanto a Natália no Real Madrid. Eu também pagava no Tumiaru uma época. Eu pagava no Tumiaru e não pagava no Santos, porque eu nadava lá, entendeu? Depois eu parei de pagar no Tumiaru e voltei a pagar no Santos. Enfim, a pessoa fica com aquela sensação de que, caramba, eu estou colocando meu dinheiro num fundo, digamos assim, que você não sabe qual é a gestão desse dinheiro, né? Então, eu não critico por conta do aspecto até emocional e do aspecto mental da pessoa. Assim, caramba, eu queria muito ajudar o clube, mas eu não sei se vou fazer isso porque eu não confio na gestão do dinheiro. Eu acho que essa é a grande missão do André Zueda, fazer com que o torcedor acredite que o dinheiro que ele vai colocar no clube vai ser bem utilizado, né? Que não vai ter mais contrato com um amigo de fulano de tal para fornecer isso, para fornecer aquilo, né? Que não vai ter cabide de emprego no clube, que o sujeito que quiser trabalhar no Santos vai ter que readequar talvez o salário e coisa e tal. Eu acho que, sinceramente, é isso. Eu, assim, não concordo, mas respeito e entendo, porque o clube, infelizmente, nos últimos anos, não deu ao torcedor a sensação de confiança. E esse reflexo a gente vê também no gramado, né? Na arquibancada. O torcedor não vai no estádio, né? Mesmo quando o time está bem. Então, isso precisa ser resgatado, né, doutor Rafael? Alex, o futebol, ele profissional, como se pretende que seja, ele vive muito de credibilidade, né? E a credibilidade não é só em relação a outros clubes, a investidores, você precisa passar credibilidade para o seu próprio torcedor, né? Mostrar algo sério, gestão correta, equilibrada, e infelizmente o histórico recente aí de últimas gestões do Santos é sempre envolvendo negociações mal explicadas, dinheiro que venda de jogadores por grandes valores, sem que se saiba exatamente onde o dinheiro é devidamente aplicado. E esse tipo de postura, de forma repetida, traz ao torcedor, a grande maioria dos torcedores, né, uma sensação de afastamento mesmo, né? Então, eu acho que torço muito para que os primeiros passos dessa nova diretoria, que me dão a impressão de algo sério, algo pé no chão, algo consistente, que isso de fato se estabeleça durante todo o período de gestão, porque depois de 3 anos, certamente a visão do Santos para o mercado do futebol e a visão do Santos para o seu próprio torcedor, tenho certeza que será muito melhor do que a atual. Muito bem. Aliás, isso passa por uma série de questões. Pagar os salários dos jogadores em dia, né? Não contratar jogadores bizarros, né? Tipo o Leandro Damião, Cueva, Leandro Donizete, essas coisas, né? O dinheiro tem que ser bem utilizado, né? O dinheiro do clube. Vai passar também, a gente só ouve elogios, né, ao trabalho do Ariel Holan. A transparência como foi apresentada, a votação do CG a respeito da contratação do Ariel Holan e dos argumentos que foram utilizados, aliás, por muitos torcedores, de que ele seria o grande reforço para potencializar os jogadores.
Eu vi ontem uma matéria, acho que foi do Lucas Mussetti, dizendo que ele está tentando trabalhar com o Bruno Marques para que ele aprenda a jogar com a bola no pé. Lembram que isso foi uma preocupação nossa? Aliás, a gente tem esse hábito. Não, o Bruno Marques vai ser o jogador de segundo tempo, de bola aérea, e ele mostrou uma ou outra vez a característica de, com a bola no chão, saber fazer um pivô, né, se desvencilhar bem da marcação, porque ele é grande, mas tem centroavante grande também por aí, é claro, não vou comparar, mas o Ibrahimovic não é o Soteldo, nem o Lewandowski, que são os caras que têm estatura, né? Então, ele precisa trabalhar o aspecto físico, a velocidade e tal. Se você tem um técnico que só olha para o Bruno Marques e fala assim, esse é o cara para o segundo tempo, é o cara para a bola aérea, é muito cômodo. Mas o técnico está aí trabalhando com o moleque com bola no chão, né? Trabalhando para ter uma característica diferente. Então você vê a diretoria monitora o mercado e foi na contramão, inclusive, de alguns dos seus integrantes que queriam uma saída mais simples, uma saída mais óbvia. Ah, traz o Elano, deixa o Marcelo Fernandes, não sei o que, não vai gastar muito, a gente vê o que dá. Mas veja o custo-benefício ao que parece ser o trabalho do Ariel Holan. Daqui a pouco, a gente vai ter, ao invés de o Caio Jorge, o Kaique, né, para o mercado internacional, o Ângelo, você vai ter um monte de jogador você usar dentro de campo e que você pode eventualmente vender também. Então, essa sensação que passa do profissionalismo faz toda a diferença para o mercado, para o torcedor. Aliás, por isso que a história da Arena está andando, o programa que a gente fez semana passada, que deu uma repercussão danada, com o Luiz Volpato, o Felipe Rey estava me informando, aliás, me informando não, eu assisti, depois é que eu não lembro o nome do cara agora, se o Felipe puder me mandar no WhatsApp, eu vejo aqui, o cara da W Torre falou com o Volney Lima e com o Leonardo Fontes numa live do Esporte por Esporte. E falando de prazos, né? Luiz Dantel, CFO da W Torre. O que é um CFO? Eu conheço só CEO, CFO eu não sei. Se alguém puder me dizer depois, eu agradeço. Então, falando de prazos, né? Aliás, já tem canal no YouTube aí que tá metendo, né? Olha lá, prazo de não sei o quê. Já chupinharam a entrevista dos caras e botaram a thumbnail lá, né? Falando da entrevista do cara da W Torre, que é um projeto que para ele vai demorar 2 anos e meio para ser feito, para ser entregue, né? Então já não vai entregar provavelmente na gestão do Rueda, que seria uma obra para começar no fim desse ano, no começo do ano que vem, né? Mas você percebe que a coisa ela caminha de uma forma correta, né? Não é um troço jogado assim, não é, ô Ted, apareceu um cara do Bitcoin lá que ninguém nunca viu, dizendo que ia botar dinheiro, aí na reunião ele cata alguém no interior de São Paulo, advogado que ninguém sabe quem é, o cara não sabia nem onde estava, caiu de paraquedas na Vila Belmiro. Se soltasse entre o canal 1 e o canal 2, o cara ia ter que chamar um Uber, porque estava perdidaço. Você percebe a diferença, né, Ted, em termos de confiabilidade das pessoas envolvidas, né? E você está tratando com a empresa diretamente envolvida, né? Isso já é... E antes você tinha aquela coisa aura do Bitcoin, né? De Roberto Diomedes, né? Aquela coisa do investidor que vai chegar e vai fazer e vai acontecer, só que essa figura do investidor, ela às vezes fica apenas na figura, mesmo, no aspecto figurativo, que a coisa não anda. Agora, você tratando com uma empresa que tem expertise, que tem um know-how na feitura de outros estádios e está interessado em fazer outros alunos da Nova Vila Belmiro, é uma outra história. Você está lidando com profissionais da área, diretamente da área de engenharia, da área de arquitetura, como o caso do João Pato, que vocês trouxeram no esporte em destaque, sempre no Live Show Esporte, sabe, uma outra ocasião, muito bom papo, muito esclarecedor, como essa entrevista do Esporte no Esporte, do outro profissional da W Torre, quer dizer, você lida com coisas mais palpáveis, né? Porque quando você falava em arena na Vila Belmiro e tal, você lidava com coisas pouco palpáveis. Agora você está ouvindo prazo, você está ouvindo sequência de coisas. Isso é fundamental. Exatamente. E ele falou um negócio nessa entrevista, repito, o pessoal que está inscrito lá no canal do Esporte por Esporte, ele fala de um negócio muito interessante. O solo, por exemplo, né? Ninguém falou disso até agora, né? Mas, por exemplo, a Vila Belmiro está edificada num terreno em que está tudo ok, aparentemente. Só que ela está lá há 100 anos. Até escreveu livro sobre isso. Você não sabe se na hora que demolir, tiver que mexer, se você não vai ter... O solo de Santos é o segundo pior do mundo. Só perde para o solo da Cidade do México. Sabiam disso?
Por isso que tem prédio torto na cidade, aqueles mais antigos. Os mais novos têm uma outra tecnologia. Mas o solo de Santos precisa ser bem trabalhado. Então os caras têm uma estimativa de construir um estádio que na altura vai ser o dobro do que é o atual, né? E você precisa ver se o solo vai aguentar, né? Então não é assim, tem que assinar e começar a obra no outro dia. Isso que o torcedor não entende. Por isso que demora, por isso que você tem que ter a burocracia, conversar, depois ter toda a análise técnica, inclusive do terreno, né, para ver aonde você vai ter que chegar na questão de estaquear tudo lá e depois erguer o estádio. Então são essas coisas que o torcedor às vezes não entende. E é por isso que a diretoria do Santos não joga para a torcida. Essa não joga para a torcida, ela podia muito bem jogar para a torcida, né? Ela podia fazer ter uma outra medida que fosse popular, digamos assim, popularesca, e o torcedor ficar feliz e tal, mas não, ela está jogando limpo. Trouxe um técnico para trabalhar firme e forte e modernizar o futebol do clube, e jogadores são esses aí, né? E se puder reabilitar Venuto, se puder reabilitar, sei lá, o Thailson quando voltar, ok, se não der, é com isso que nós vamos. Tá certo, meus caros? Olha, o programa começou meio travadão, né? Inclusive, eu principalmente aqui, mas acho que agora deu uma melhoradinha no final e deu para a gente discutir bastante coisa interessante. Doutor Rafael Cobra, depois de uma jornada dupla, né, semana passada, desta semana, o senhor vai ganhar uma folga aí para fazer o seu lockdown na próxima segunda-feira e vai voltar para já comentar, né, a partida de volta do Santos contra o São Lourenço. Até agora a gente não sabe bem aonde, né? Deve ser em Brasília, mas pode mudar a qualquer momento. Doutor Rafael, obrigado pela presença, um abraço, até uma próxima oportunidade, fique à vontade aí para o seu destaque final. Alex, quando foi pontuado aí o assunto do estádio, né, de reforma, eu achei muito interessante também uma entrevista do presidente Andrés Rueda, quando ele disse que é uma decisão tão importante, tão impactante, que mesmo sem a necessidade, a obrigatoriedade disso, ele tem a tendência de colocar essa condição para uma Assembleia Geral de Sócios, né? Para que o associado do Santos Futebol Clube participe dessa decisão, né? Eu achei isso uma postura rara de se ver. Muitas vezes, quando o dirigente é obrigado a questões desse tipo, ele tenta buscar mecanismos para não cumprir a obrigação, e nesse caso é justamente o inverso. Sem essa necessidade, em entrevistas que eu vi do presidente, ele já deixou claro que, pela importância da decisão, ele gostaria de submeter a uma Assembleia Geral de Sócios a aprovação desse tipo de projeto. Me parece uma postura dentro daquilo que eu esperava no nosso querido e amado Santos Futebol Clube. E como um último comentário a respeito do treinador do Santos, eu achei muito interessante também uma entrevista do Jean Mota nesses últimos dias, onde você mostra não só a capacidade do profissional, mas o lado humano, né? O lado do ser humano, que é o Ariel Holan, quando o Jean Mota diz que durante esse período difícil, né, preocupante que ele passou com a sua família, que o próprio treinador ligou para ele, entrou em contato para saber da situação, e o Jean Mota, na entrevista, se mostrou surpreso, dizendo que normalmente o treinador pede para que algum funcionário entre em contato, faça a interlocução com o jogador, e ele até se assustou quando o próprio treinador entrou em contato direto com ele para saber da situação de saúde dos seus parentes, né? Isso pode parecer um detalhe, mas eu acho que esse lado humano do profissional é talvez tão ou mais importante do que a sua capacidade profissional propriamente dita, né? Com essas últimas palavras, Alex, agradeço mais uma vez a oportunidade de participar do Esporte em Destaque. Deixo um abraço aí a você, ao Felipe Rey, ao Ted e à vasta audiência do programa de hoje. Um abraço a todos e que tenham uma ótima continuidade de semana. Obrigado, doutor Rafael, pela participação mais uma vez. Só um complemento, essa entrevista do Jean Mota tem na Santos TV, ela está lá na íntegra e tal, e ele realmente fala isso. Eu fiquei pensando, pô, será que o Cuca não ligava para ninguém para saber, e aí, meu filho, como é que estão as coisas aí, coisa e tal, né? Que é o outro treinador recente. O São Paulo, tenho certeza que não ligava nem para saber se o cara tinha dormido bem, que dirá se ele tivesse doente. Mas fica aí uma boa impressão que o Elaça a respeito do Ariel Holan. E sobre a Assembleia de Sócios, ainda vai ter sujeito, vai ter Zé Ruela que vai votar contra, tu vai ver só.
O cara prefere que a coisa continue do jeito que está do que colocar o Santos num outro nível, né? Enfim, Ted Sartori, tô lendo o livro, hein, Ted? Acabei o primeiro capítulo, vou firme e forte seguir aqui nessa jornada do lockdown lendo o seu livro. Ted, obrigado, um abraço. Semana que vem você está de volta. Destaque final, só esportes essa semana, qual o destaque principal também? Fique à vontade, Pix Sartori. Não, tô brincando, né, Ted? Grande abraço, Alex, Dr. Rafael Cobra, a todos que nos acompanham. Obrigado mais uma vez por proporcionar essa alegria de participar do Esporte em Destaque. Mas o livro acaba servindo como um dos remédios aí, contra o isolamento, favorecer o isolamento social nesses tempos de pandemia. Uma distração sempre bom ler, sempre uma distração muito boa. E sobre o Só Esportes, Alex, fica como meu destaque final. Na semana passada, até eu tinha informado que a gente faria um programa com o Dr. Ricardo Galotti, né, ex-médico do Santos. Só que a gente mudou a pauta do programa em cima da hora e acabamos fazendo um especial sobre o Peckham Strutt, né, empresário, grande entusiasta, investidor do esporte aqui na Baixada Santista, especial do ciclismo e do boxe. A gente acabou fazendo um especial sobre isso e adiamos a entrevista do Dr. Ricardo Galotti para essa sexta-feira, dia 2 de abril, por sinal, sexta-feira santa, e vai ter essa entrevista do Dr. Ricardo Galotti. Certamente vamos falar sobre futebol e Covid, claro, essa relação cada vez mais presente no dia a dia, não só do futebol, mas de todos. E deixo aqui uma feliz Páscoa a todos, que infelizmente não vai haver possibilidade daquela reunião tradicional, mas que todos se recolham, reflitam, e cada um com a sua fé comemore a Páscoa da forma que lhe convier, claro, dentro da sua fé, mas de maneira isolada nas suas casas. Um grande abraço, pessoal. Obrigado, Ted. Grande mensagem aí no final do programa. E até por isso, sexta-feira, né, a gente não vai ter o programa, é feriado, né? Então o pessoal da Boc News TV e do Boc News vai já dar aquela antecipada no fechamento, né, Felipe Rey? Então vai estar todo mundo recolhidinho nas suas casas na próxima sexta-feira e a gente também vai fazer assim, né? Claro que se houver uma necessidade, a gente volta em plantão dentro do Canal 10, né? Mas aqui o Esporte em Destaque vai dar uma paradinha na sexta-feira, volta na próxima segunda. E fazendo aí coro com o que o Ted disse, que vocês tenham uma sexta-feira que traga a reflexão e um domingo de Páscoa também nesse sentido, porque vai além da reunião em família, que muitas vezes não vai poder acontecer. Claro que hoje a gente já tem alguns pais e avós que estão vacinados, mas ainda assim é preciso tomar alguns cuidados, né? Não vai poder, muita gente até porque não tem dinheiro, não vai poder comer aquele bacalhau na sexta-feira. O ovo de chocolate também está caro, né? Enfim, as pessoas vão ter que passar mais uma Páscoa, digamos assim, diferente neste 2021, mas com fé em Deus e com o chegar das vacinas, certamente em 2022 a gente vai estar de uma forma diferente, tá certo, meus caros? Dito isso, fecho esta edição do Destaque, agradecendo a todos pela audiência, ao Felipe Rey pelos trabalhos técnicos, produção e edição, e a você que nos acompanhou aqui pela Boc News TV, no Facebook e no YouTube. O programa volta na próxima segunda-feira, a partir das 11h30 da manhã. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.